Oi, pessoal. Hoje nós vamos tratar do plano financeiro. Uma das grandes dores do micro e pequeno empresário é o planejamento financeiro. E não vou discordar deles, não. É difícil porque é complexo, porque a nossa legislação é complexa. Mas a boa notícia é que ninguém nasce sabendo esse bendito plano financeiro. É uma coisa que você pode aprender. E na condição de empresário, você tem que aprender, né? Você tem que saber o que é isso. Porque o resto, a atividade da sua empresa, sabe fazer muito bem. Não precisa que ninguém te ensine. Mas ser empresário é uma qualidade que você tem que aprender. Gente, o plano financeiro, ele está dentro da gestão financeira, que por sua vez está dentro da gestão empresarial. Então, o plano financeiro ele tem que acontecer dentro do plano de negócio, que é uma coisa que você tem que fazer ou no início da sua empresa, ou toda vez que você for implementar uma ideia nova, um negócio novo. Agora, se você não fez isso no início da sua empresa e você não está querendo implementar uma ideia nova, eu te aconselho a dar uma paradinha e fazer um plano de negócio, que ao longo dessa explicação você vai ver que ele te ajuda muito, muito mesmo. Meu nome é Maria Elizabeth Zucchelli, eu sou mestra em Direito e Economia, sou professora de Direito Empresarial, advogada tributarista e auditora fiscal aposentada. Por isso que eu acho que eu posso te ajudar um pouquinho. Vem comigo. E o que é um plano de negócio? Plano de negócio, que vem antes da gestão financeira, é o seguinte: o que é que eu quero fazer? Eu, empresário, o que é que eu quero fazer? E como eu vou fazer? Porque eu quero vender para uma empresa tal. Como que eu vou fazer para vender para essa empresa tal? Então, o plano de negócio é esse, é traçar estratégicas para você chegar na sua meta. Porque toda empresa, gente, tem que ter uma meta, você tem que saber onde você quer chegar. Eu vou abrir um salão de cabeleireiro porque eu quero, porque eu vou abrir. Tá, e como é que eu pago aluguel, como é que eu pago funcionário, como é que eu compro material, de quem eu compro, se está disponível na praça o que eu quero. Então, você tem que saber o que você quer e mais que isso, você tem que saber como você chega lá. O empresário que tem um plano de negócio, ele está na frente dos outros. Então tá, qual é o objetivo do plano de negócio? Diminuir riscos e incertezas. Quando você pega o papel, e eu aconselho que pegue um papel e uma caneta. Ah, Beth, mas no computador é melhor. Eu também acho. Mas vamos para o computador, depois que esse plano estiver traçado, você vai rabiscar, você vai voltar atrás, você vai emendar. Eu faço uns desenhos, os meus planos, gente, parece um desenho de doido, só eu entendo. Aí depois eu passo a limpo e o pessoal vai para o computador, porque é lá que se arquiva as coisas, né? Mas quando você faz o plano, você começa a ver os riscos e incertezas no meio dele. O que ele te ajuda? Ele te ajuda a identificar falhas e erros que podem ser corrigidos. Vou dar um exemplo para você. Você faz um plano de negócios que você quer vender, você é uma oficina de reparos, essas de seguro, e só trabalha com carros da Hyundai. Tá. Mas você ouviu no rádio, na internet, sei lá onde, que a Hyundai vai sair do país. Não sei se já saiu, mas pelo menos era essa a intenção. Então, é aconselhável que você faça um plano de negócio baseado em peças da Hyundai, que é uma empresa que está saindo do Brasil. Então, essa falha de planejamento
você consegue ver quando você põe no papel. Porque você ficar pensando, fazendo isso na cabeça, não funciona. Não funciona. Eu tinha um professor que dizia assim para mim, o que não está no papel não está no mundo. Porque na sua cabeça não está no mundo, só você alcança, mas ninguém sabe disso. E o plano de negócio, ele serve assim, eu quero fazer lá, trabalhar com os carros da Hyundai. Mas a Hyundai está saindo do país, então será que não é melhor trabalhar com da Volkswagen, da Toyota, da Ford, sei lá? Porque o plano de negócio, gente, ele é mutável. Ele serve para isso. E se ele não for mutável, ele perdeu o objetivo. O que é mutável? É o que pode mudar, né? Se ele não for mutável, ele perdeu o objetivo dele, porque ele é um planejamento. Gente, se acostume a empresário planeja sempre. Ontem eu ouvi de uma cliente assim, mas eu não tenho tempo de fazer gestão financeira. Eu falei, de repente é por isso que você quer me contratar, né? Porque ela precisa de um advogado tributarista. Por quê? Porque ela não faz gestão financeira, ela não sabe o que ela tem ou deixa de ter, mas antes de fazer a gestão financeira, você precisa de um plano de negócio. Porque a gestão financeira vai gerir dinheiro. Mas se você nem sabe de onde que ele sai, de onde que ele vem, então isso precisa estar muito certo para você. O micro e pequeno empresário, ele fica um tanto sobrecarregado. Por quê? Porque ele tem que fazer realmente muita coisa ao mesmo tempo. Uma empresa maior tem gente para cuidar de cada coisa. Mas nós somos pequenos, mas os nossos problemas também são pequenos. Então, separe uma parte do dia, pega o final de semana, cansei, gente, de fazer isso. Pega o final de semana e traça um plano da sua empresa, planilhe a sua empresa, tome pé das coisas que você precisa tomar pé. Você vai ter que tomar pé dessas situações. O problema é quando. Qual é a importância de um plano de negócio? Ele é importante para você conhecer os cenários. Sabe o que é cenário? Vamos lá. Você tem uma empresa, você está querendo montar uma empresa, e você vai vender roupa, tá? Roupa feminina. Você acha que é a mesma coisa você ter uma loja numa rua, que tem uma loja aqui, outra lá longe? É a mesma coisa que você ter uma loja dentro de um shopping? E se essa loja estiver num polo de confecção? Tem diferença? Isso é cenário. É o que está acontecendo e aonde. Você quer abrir sua empresa, mas aonde? Eu tenho um cliente que ele já tinha o prédio, a loja, a propriedade do local já era dele. E ele resolveu abrir uma farmácia. Aí a gente orientou que não era uma coisa muito viável, vamos fazer o plano de negócio, mas ele insistiu que iria pronto. Abriu a farmácia. Só que exatamente do lado, a loja dele era aqui, a outra era aqui, era parede meia, né? Era uma drogaria, que já estava lá há muito tempo e que já tinha os seus clientes. Então ele chegou para competir com essa drogaria. Gente, é mais fácil ou não é difícil? Isso é um risco e uma incerteza? O cenário que ele estava entrando já era desfavorável. Então, é uma coisa que o plano de negócio vai te sinalizar. Por quê? Porque o plano de negócio não decide nada. Ele te leva a concluir algumas falhas, riscos e acertos para você ter a oportunidade de tomar uma decisão de onde você vai corrigir, de que forma, tá? Ele reúne informações claras, por exemplo, essa. Do lado tem uma farmácia. Isso é uma informação clara, né? Prepara para enfrentar obstáculos. A gente tem uma cliente
que ela levou 10 anos juntando dinheiro, preparando, coisa e tal, porque ela queria abrir uma cafeteria. Ela já trabalha com refeições, ela vende para empresas, mas ela queria, porque queria uma cafeteria, levou 10 anos cultivando esse sonho, só que esqueceu o plano de negócio. Foi para o shopping, na praça de alimentação, e abriu a bendita cafeteria. Só que no mesmo mês, abriram mais 4, ela era a quinta. Aí ela ficou exatamente um mês para encerrar. Ela contratou a gente para rever o contrato de aluguel, porque ela quer encerrar, porque ela ficou um mês na cafeteria. Por quê? Porque não aguentou a concorrência. Gente, um lugar que tem 5 cafeterias de uma praça, uma do lado da outra, é uma concorrência infeliz. Então, se ela tivesse perguntado quem são os vizinhos, tivesse pesquisado um pouquinho mais, ela não teria gasto o dinheiro para implantar essa cafeteria, porque afinal de contas ela gastou material adoidado ali, porque o negócio para ficar bonitinho, né? E isso ela perdeu, porque quem é que vai comprar esse negócio com 5 do lado? 4, né? Porque com ela 5. Então ele prepara para enfrentar obstáculos, é isso. Ou se o obstáculo você está a fim de enfrentar, você tem esse direito, mas como você vai enfrentar? O seu plano tem que prever isso. Também ele tem análise do planejamento financeiro. Gente, sempre eu tenho que saber de onde vai sair o recurso financeiro para bancar aquele planejamento, né? Eu tenho que saber isso. E efetuar, a importância dele, efetuar ajustes necessários. Então, quais são os ajustes que você deve fazer para que o seu plano funcione? Né? Porque você chegou lá, planejou, coisa e tal, você quer que funcione. E esse querer funcionar, eu quero funcionar com lucro. Né? Você ainda tem que ver essa questão. Como montar um plano de negócio passo a passo? É grandinho, mas é uma vez a cada negócio. Mas é uma vez a cada negócio, mas você revisita, tá? Você vai lançar um produto novo, você faz o plano de negócio, ele está lá, mas você revisita, não é assim, eu fiz e acabou. No primeiro, você talvez tenha um pouco de dificuldade, mas depois você acostuma, faz isso fácil. Como montar um plano de negócio passo a passo? Você precisa de um sumário executivo, uma análise do mercado, um plano de marketing, um plano operacional, um plano financeiro, o seu cenário, e depois você vai ter a avaliação estratégica e a avaliação do plano de negócio. Agora vamos isso devagarinho, né? Para a gente entender legal. O que é um sumário executivo? Olha, quando você faz um plano de negócio, muita empresa, ela pretende ter um financiamento, ou ela pretende trazer parceiros para trabalhar com ela. Então, tem que ter o sumário, se você for apresentar para parceiros ou para um banco, se você quiser financiamento, ou esses financiamentos de governo. Quem não vai fazer isso, tem que fazer só para si próprio, e é bom que faça, ela não precisa ela não é obrigatoriamente ter o sumário executivo. É bom que tenha, é bom que você aprenda a fazer as coisas início, meio e fim. O que é um sumário executivo? Ele tem a descrição da empresa. O que a minha empresa é? Ela é comércio, ela é indústria, ela é prestadora de serviço, ela é o quê? Quem são os empreendedores? Quem são os sócios, se ela tem sócios? Quem são os sócios? Quais os produtos ou serviços que vão ser oferecidos? Tem que ter discriminado de que a gente está falando. A gente está falando de um produto, a gente está falando de um serviço, a gente está falando dos dois, o que a gente quer oferecer? Esse plano é para desenvolver exatamente o quê?
Qual é o mercado de atuação? Eu vou atuar onde? Eu vou atuar no Nordeste, no Centro-Oeste, no centro da cidade, no interior, num lugar mais reservado. Aonde é que eu vou atuar? A localização da minha empresa, onde é que ela fica, tá? Localização física mesmo. Qual é a missão da minha empresa? Vocês sabem o que é missão? Em outro vídeo a gente vai conversar sobre isso. A forma jurídica da minha empresa e o enquadramento tributário. No nosso caso, que nós somos micro e pequeno empresário, o enquadramento tributário é Simples Nacional. Qual é a forma da minha empresa? Eu sou MEI, eu sou micro, eu sou pequena empresa, eu sou média empresa. Qual é a forma jurídica que eu fui enquadrada? E qual é o investimento inicial? Claro, se você tem um planejamento, você tem que saber o que é que você precisa, a quantia que você precisa para começar esse plano, né? Você quer, por exemplo, trabalhar com vestido de noiva. Agora a minha loja só vai fazer vestido de noiva. Legal. Quantos vestidos de noiva você vai fazer por mês? Isso gasta quanto? A minha filha casou há pouco tempo, gasta uma nota. Quanto é que gasta? Qual é o capital inicial, o investimento inicial que eu preciso para começar esse negócio? Se for a empresa, se você estiver começando a empresa, qual é o investimento inicial que você precisa para começar a sua empresa? Se é exatamente um negócio no meio do caminho, qual é o investimento inicial desse negócio? O que eu preciso para botar esse negócio para funcionar efetivamente? Legal? Esse é o plano sumário, é o primeiro. Segundo, gente, isso é da máxima importância. Análise de mercado. Eu, com a minha experiência, eu sei que tem muito pouco micro e pequeno empresário fazendo essa análise de mercado antes de abrir a empresa. E acontece que a gente vê por aí como é que tá, né? É só a gente entrar na internet que a gente fica sabendo quantas fecharam por ano, que é uma coisa que chega a assustar. Mas isso é bom que você tenha. A análise de mercado é quem é o seu público-alvo. Por exemplo, o que é isso? Você vai fazer calça social, não é calça jeans, é calça social masculina. A sua loja só vende isso. Legal. O seu público-alvo é garoto de 16 anos? Provavelmente não. Ah, mas ele pode comprar. Claro que ele pode, mas é esporádico. Um garoto de 16 anos não veste calça social, ele veste calça jeans. Então, qual é o seu público-alvo? Devem ser homens de determinada idade em diante. Isso você precisa saber. Para quem você vai falar, com quem você está lidando, para quem você quer vender. E esse para quem você quer vender é quem irá comprar. É quem irá comprar. Quem é que vai comprar? O que será? O que irá comprar? Além de ser quem irá comprar, é o que ela irá comprar. Ela entra lá e compra uma calça, duas calças. Sai mais o quê? Calça preta ou azul marinho? Será que a vinho vende muito? Isso é uma coisa que você precisa saber. Por quê? Para saber o que você vai estocar, o que você vai querer vender, né? Um lugar que a incidência maior é calça preta. Aí você vai comprar e botar no estoque uma calça amarela. Para quê? Para empatar estoque? Não vai. Então você tem que saber essas coisas. A pessoa que vai lá comprar, qual é o motivo? Qual o motivo da compra? Ela compra por quê? Mulher compra a bolsa porque achou bonita. Às vezes nem precisa da bolsa, onde eu me incluo. Nem preciso da bolsa, mas achei bonita, eu compro.
Mas um senhor que compra calça social, ele compra porque achou bonito? Por que é que ele compra? Você tem que conhecer a vontade do seu cliente, que é o seu público-alvo. Então, qual é o motivo da compra? Como é o hábito de compra? Como é o hábito desse público-alvo? Eu já disse que mulher compra porque achou bonita, né? E uma calça preta, uma loja de calça masculina social, qual é o hábito de compra? O homem, ele entra, ele compra uma, duas, cinco. Como é que é? Pelo que eu vejo, o homem que entra numa loja dessa social, se ele gostar de um modelo, ele compra todos. Todos os modelos que tem. Porque ele não tem o hábito de ir à loja. Normalmente o homem não tem. Aí quando ele vai lá, ele gosta de comprar cinco igual para não ter que voltar muitas vezes. Mulher não, mulher gosta de shopping, gosta de passear por lá. Então ela vai, viu a bolsa, ela não precisa, mas ela compra. Ela viu o sapato, ela não precisa, mas ela achou bonito, ela compra. Mas ela compra um. Por quê? Para dar a ela a chance de voltar semana que vem, andar mais um pouco, comprar outro. Agora, o homem não é bem assim. Mas qual é o seu público-alvo? Né? Isso você tem que conhecer. O hábito de compra, o estilo de vida do seu cliente. Qual é o estilo de vida dele? Né? Vamos lá, salão de cabeleireiro. As senhoras que frequentam o salão de cabeleireiro, elas frequentam mais na terça ou mais na sexta e no sábado? Qual é o estilo de vida dela? Por que não é na terça? Por que é na sexta e no sábado? Esses porquês têm que estar respondidos numa pesquisa de mercado na seção do público-alvo. Onde esse cliente seu mora? Onde que ele mora? Por exemplo, você quer vender, você tem uma oficina que faz reparo de celular de última linha, iPhone não sei quanto, nem sei onde que número tá. Mas se você tem uma empresa que repara esses celulares mais sofisticados, você vai botar essa sua empresa na zona mais nobre da cidade ou na zona mais pobre, mais humilde da sua cidade? Pare e pensa. Se você pôr na zona mais nobre, do pessoal que tem mais dinheiro, esse pessoal faz reparo de celular ou compra outro? Ah, legal. E o pessoal da zona mais humilde? Ele conserta esse celular? Ele tem dinheiro para comprar esse celular? Também não é um bom lugar. Então seria o quê? No meio, entre uma zona muito abastada e uma zona menos abastada? Aonde mora esse seu cliente? Qual é a faixa etária dele? Qual é? Se você tem uma loja que vende brinquedo, qual é a faixa etária do seu público-alvo? Né? Se você tem uma loja que vende roupa de jeans para jovens e meninos e meninas, qual é a faixa etária do seu cliente? Isso você tem que ver, entendeu? O que você tem que elaborar para satisfazer o seu cliente que tem aquela faixa etária. Então você precisa saber qual é o nível cultural do seu cliente. Dependendo do nível cultural dele, você sabe quais são os lugares que ele frequenta. E é lá que você tem que estar. Qual é a renda desse seu cliente? Qual é a renda mensal? Que se você vai fazer uma loja, um cabeleireiro, num bairro de classe média, e aí lá no seu cabeleireiro, um tratamento lá qualquer, custa R$ 1.000, eu acho que você não vai vender esse tratamento nem tão cedo.
Por quê? Porque a renda do pessoal da classe média que frequenta cabeleireiro, normalmente ela não faz um tratamento por R$ 1.000. R$ 1.000 é a conta toda. Agora, então você tem que ver aonde que você está colocando a sua empresa e a quem você vai atender. Você tem que mapear ao máximo o seu público-alvo. Por quê? Porque você minimiza os seus erros. E você minimizando os seus erros, é jogo. Você também vai ver qual é a tendência do mercado e qual é a situação do mercado que você vai atuar. Vamos lá. Teve uma época que aquelas lojas de vídeo, né? Você ia lá, alugava e trazia aquele vídeo para casa e assistia em casa. Honesto, por mais que você goste desse tipo de atividade, hoje, com a Netflix aí, você vai abrir uma loja de vídeo, olha a tendência do mercado, né? Você tem que ver qual é a tendência do mercado e qual é a situação do mercado que você quer entrar. Porque se você quer entrar no mercado, por exemplo, quero consertar carro da Hyundai, mas a Hyundai está saindo do Brasil, qual é a tendência, a situação do mercado que você quer atuar? Tá? Isso é muito importante. Você tem que ver os concorrentes. Aquela minha cliente, se tivesse visto os concorrentes, ela não entrava naquele ponto comercial. Por quê? Porque seria uma loucura, né? Os fornecedores. Gente, aconteceu um pouquinho de tempo agora, eu entrei em várias lojas querendo comprar grampo de cabelo. Não tinha grampo de cabelo. Ninguém tem grampo de cabelo. Eu falei, gente, o que está acontecendo com grampo de cabelo? Uma coisa que, né, não tinha matéria-prima. E se não tem matéria-prima, não pode fazer. Então, você tem que ver com seus fornecedores. Porque se você não tem um fornecedor, e não tenha só um, tenha pelo menos 3, se você não tem um fornecedor, como é que você vai fazer para entregar o seu produto ou o seu serviço? Porque às vezes o serviço você precisa de ter alguns fornecedores, né? Gente, plano de marketing. No plano de marketing, o plano de marketing é mais ou menos o seguinte: você elaborou o seu produto, tá? Ele tem que chegar até o seu cliente tem que saber disso. Mas para o seu cliente saber disso, primeiro você tem que saber qual é o preço do seu produto ou serviço. E tem muito, não é pouco não. Como diz a minha avó, tem mais de metro de micro e pequeno empresário que não sabe precificar o seu produto. Nem produto, nem serviço. Qual é o preço certo? É uma coisa que a gente precisa saber. Como será divulgado o seu produto? Isso é marketing. Como será divulgado? Quais são os canais de distribuição? Como você quer divulgar? E quais canais você vai usar? Tá? O plano, e você no seu plano de negócio também tem plano operacional. Gente, o plano operacional é o plano do administrativo, mas ele tem que ter métodos e processos. Esses processos aqui, a gente vai ter um vídeo sobre isso, que isso aqui mata muita gente. Processo. Então, o plano operacional tem que ter método, processos, quais são os sistemas que você vai usar, pessoas, responsabilidade, quais são as tarefas, equipamentos que você vai usar e etc. No mínimo. No mínimo. Isso tudo está no seu plano de negócio. Tá vendo como é interessante você parar para coisa? Você sabe aquela empresa que na hora H, eu preciso, sei lá, de um alicate, e ninguém acha o alicate? Porque esqueceram de comprar alicate, mas se estivesse num plano de negócio, não iria esquecer.
E o nosso querido plano financeiro? Vocês vão ver, vamos se acostumar a fazer, vai tirar isso de letra, vai ser fácil pra caramba. Plano financeiro. Eu preciso saber o tamanho do investimento necessário para começar. Quero botar isso para começar. Qual é o tamanho do investimento necessário? Qual é o capital de giro? Quanto de capital de giro, de dinheiro, e em quanto tempo? É dinheiro por tempo. Isso é capital de giro. É dinheiro por tempo. Por exemplo, se é R$1.000, é por mês? Ah, Beth, R$1.000 está pouco. Então, quanto é que é? 10 mil? 10 mil por mês? Isso é capital de giro. É a quantidade de dinheiro e o tempo. Tem gente que o capital de giro, sei lá, é por semana. Tem gente que é por mês, tem gente que é mais. Então, cada empresa tem a sua. Por exemplo, um rapaz que o trabalho dele é vender peixe. Gente, o capital de giro dele não pode ser de um mês, porque peixe não aguenta. Então, ele é quase diário, tá? Agora, um cara que compra e vende, sei lá, carne, um açougue pode demorar mais um pouquinho, né? O capital de giro dele pode ser mais um pouquinho. Uma padaria pode estocar trigo mais tempo do que um açougue pode estocar carne. Então, tem que ver, dependendo do seu negócio. Por isso, você tem que sentar e fazer. Quais são os custos operacionais? Isso aqui é o ouro em pó do planejamento financeiro. Os custos da operação. Quanto vai custar para eu botar esse produto ou serviço na praça? Quanto vai custar? É a chave do negócio. O ponto de equilíbrio, gente, o ponto de equilíbrio é o seguinte: qual é a receita mínima que eu tenho que ter na empresa para resolver as despesas? Por exemplo, nós estamos no meio do mês. Então, eu tenho que ter uma receita X para pagar, digamos, todos os boletos, todos os salários. Isso é o ponto de equilíbrio. Eu preciso saber também qual é o retorno do meu investimento. Se eu vou investir aqui, eu preciso saber quanto é o retorno. Em direito administrativo é ROI. Em administração, a parte financeira, né? Chama ROI, é o retorno do investimento. O que é isso? Eu vou explicar para você o seguinte. Você quer comprar uma franquia da Boticário? Não tenho ideia de quanto está. Mas vamos imaginar, 300 mil. E essa franquia, ela retorna, eu tenho a previsão de retorno desse capital para quando? Daqui a uns 3 anos. Ok. Mas tem a franquia, não sei o que, ABC, que ela é 300 mil, mas ela tem um retorno em 6 meses. Então, eu preciso ter essa informação clara de qual das duas franquias seria melhor eu investir. A Boticário é muito conhecida, é uma marca consolidada. Sim, mas o meu retorno pode esperar 3 anos, sei lá, 2 anos. E a outra é 6 meses. Não tem como fazer, você tem que sentar e analisar. Você precisa analisar os demonstrativos de resultado. É uma coisa... Desculpa. É uma coisa que a gente vai mostrar no vídeo aí para frente. Como é esse demonstrativo do resultado? Mas isso é uma projeção, né? Você ainda não tem esse resultado, você está no plano de negócio, né? Mas você tem que ter uma projeção. A pior coisa que tem, que eu sempre desaconselho, é o empreendedor querer botar um negócio novo, ou querer abrir sua empresa e ir para o empréstimo bancário.
o empréstimo bancário é suicídio, porque se você tiver algum revés, você ainda tem aquele empréstimo para pagar. Existem empréstimos, linhas de créditos do governo, que são muito mais interessantes, com juros mais baixos, com carência. Agora, se você tiver isso planilhado, você vai ver exatamente quanto que você suportaria de prestação de um empréstimo, se você tiver uma demonstração de resultado. Aí, meu irmão, você pode sentar, olhar e ver com bastante calma se aquilo te interessa ou não. Se é viável, né? Ou não. A construção do cenário é você ver o seguinte: eu posso vender também, além da localização, né? Eu posso vender a prazo, eu tenho que vender à vista. Uma orientação que eu dou é o seguinte: depois que você analisou o custo da mercadoria vendida ou serviço, isso é custo de mercadoria. Você, na primeira, se vendeu a prazo, na primeira parcela, que é à vista, né? Você cobrar esse custo. Então, vamos lá. Se esse custo da mercadoria, você fez sua mercadoria por R$100, você vai vender a prazo. A primeira parcela, que é a entrada, deve ser esses R$100. Por quê? Porque se você tiver uma inadimplência, pelo menos você livrou o custo. Entendeu? Porque você, eu vou vender 30 e 60. Pense bem, você é um microempreendedor. 30 e 60, não sei se está dentro da sua capacidade. Se você acha que está, a menos que você tenha de onde tirar esse dinheiro. Porque você precisa repor essa mercadoria para poder continuar vendendo. Agora, se você já põe para 30, você tem que ter uma fonte de renda para cobrir esse período aí de 30 dias, né? A avaliação estratégica é exatamente o seguinte: você vê qual é a força e qual é a fraqueza do seu projeto. Então, isso é muito interessante, porque quando você consegue avaliar qual é a força e qual é a fraqueza do seu plano, você pode corrigir, firmando, né, na força, tentando eliminar a fraqueza. Olha só que oportunidade, você ainda está no papel, você não tinha que testar lá. Se tudo quanto fosse micro e pequeno empresário parasse um dia para fazer isso, para analisar, para internalizar esse conhecimento, muita empresa não precisa fechar as portas. Porque se isso aqui está a minha força, aqui está o meu potencial, e aqui é a minha fraqueza, como é que eu faço para anular a minha fraqueza? Beth, isso é muito difícil. É muito difícil você ficar com ela na cabeça. Mas se você botar no papel, Deus ajuda. Você vai tendo um monte de ideia. A ideia é difícil quando você está pensando aqui. Mas quando você senta e começa a escrever, experimenta, cara. Não fica falando que não. Eu tenho uma cliente que ela ficava assim, não. Eu estou falando com ela, não. Falei, tá bom, vou ensinar essa moça de outro jeito. Eu ensinei ela a fazer fluxo de caixa sem dizer que era fluxo de caixa. Aí no final ela virou assim, não é tão difícil assim não. Eu falei, você acabou de fazer um fluxo de caixa. Ela é mesmo? Não é esse bicho de sete cabeças que o pessoal diz que é não. Quando você aprende a fazer, fica simples. Convenhamos, você vai fazer isso todo dia? Não vai. Vai visitar pelo menos uma vez por mês. Por quê? Vamos que você concorde em fazer esse plano. Você faça todas as correções e vai fazer o plano. Você tem que avaliar. Avaliar assim, está saindo do jeito que eu pensei? Depois que eu aprovei, vamos fazer, contou para a empresa toda, todo mundo sabe. Está saindo do jeito que eu imaginei que ia sair? Foi isso que eu queria fazer?
Isso só você pode dizer depois que analisar bem todos esses passos. Gente, se tiver dúvida, se inscreve no canal, mande a sua dúvida, me comprometo a responder de todo coração. Isso é para ajudar vocês. Eu sei que no início é complicado, é difícil, mas eu te digo, me dá 6 meses fazendo junto com a gente. Vamos lá que você vai ver que não é tão complicado assim não, tá? Boa noite, até a próxima.